Fecha a janela também. Eu vou baixar a porta também. Conseguiu abrir? Olha pra mim a temperatura. Olha a temperatura pra mim, fazendo favor. Tá em light? Tá assim ainda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje na live nesse domingo. Hoje estamos aqui para mais uma live no Bela Vista no Ar. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade. Oi, gente! Bom dia! Nós estamos aqui estreando, né? Os domingos na Bela Vista no Ar. De vez em quando nós teremos, né, algumas aos domingos. Desfocou um pouco lá, Jéssica. Dá uma olhadinha pra mim aí, pra você desfocando. Agora deu. Normal. Então nós estamos iniciando hoje o nosso Bela Vista no Ar aos domingos, tá certo? Hoje são 14 de fevereiro, 11 horas e 7 minutos. Vocês viram aí que nós iniciamos com um avisozinho que já em breve ia começar. Nós vamos estar com novas tecnologias. Avisei outro dia que nós estamos com novidades para vocês, né? E aguardem que vem mais coisa por aí. Aguarda só um momentinho que a gente vai estar aqui dando sequência ao Bela Vista no Ar. Daqui a pouco a gente tá voltando para poder falar um monte de coisas para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Eu posso segurar a caneta. Tá vivo ainda? Esqueci do microfone. Mas eu posso falar? Gente, desculpa, já estamos de volta. 14
fevereiro de 2021. Tô ficando doida na hora. A temperatura, você confere pra mim, Jéssica, me fala? Vou tentar Fazendo olhar favor? aqui e aviso vocês. Gente, eu gostaria de avisar que todos os nossos entrevistados, eles assinam um ofício falando que eles são responsáveis pela fala deles. Tá? Então tudo que a Bárbara hoje falar com vocês não é responsabilidade nossa, e sim da Bárbara, tá certo? Pois bem, a nossa entrevistada de hoje é a Bárbara. Nós estamos aí com 25 graus Celsius, né? Tendência ainda a chuvas. A chuvinha tá nos ajudando, refrescando um pouco, né? E nós vamos querer saber um pouquinho quem é a Bárbara. Mas antes de iniciar, eu tenho uma frase para vocês. Para a política, o homem é um meio. Para a moral, é o fim. A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política. De Ernesto Renan. É uma reflexão que nós devemos fazer sobre a questão política em nosso país. Mas bem, quem é a Bárbara? Né? Quem é você? Conta pra gente aí, fazendo favor. Bom dia primeiro, né? Bom dia a todo mundo. Já que estamos, como você disse, às 11 horas da manhã ainda. Vou pedir licença tanto para quem está nos assistindo quanto a você para retirar a minha máscara, porque fica mais fácil de eu falar. Lembrando, gente, que a vacina chegou, mas a gente continua com todos os cuidados. Máscara, álcool em gel e distanciamento social. É um prazer estar aqui com você. Foi um prazer ter sido convidada. E a mulher de 29 anos, que nasceu e cresceu em Bela Vista de Minas, né? Sou natural de João Monlevade. E que aos 14 anos começou a trabalhar e aos 18 teve a oportunidade de sair de Bela Vista de Minas porque passou, né, em uma universidade federal e fui em busca do meu sonho de cursar um ensino superior. Então, durante esses últimos 10 anos, eu estive fora da cidade justamente e unicamente porque eu estava estudando e resolvi trilhar toda a minha trajetória acadêmica para a área do setor público. Então, voltar para casa, sabendo um pouco disso tudo, é muito satisfatório, muito honroso para mim. E hoje eu atuo como diretora administrativa da Secretaria de Governo da Prefeitura de Itapira. Muito bem. Você é moradora do bairro Lages. Sim, exatamente. Conta pra gente um pouquinho do bairro Lages, porque muita gente não sabe, né? O bairro Lages é aquele indo pra Nova Era, tá certo? Ali onde tinha um radar, ali é o bairro de Lages, né? É um bairro muito grande, sim, enorme bairro, e tem escola, tem supermercado, alguns depósitos. É o segundo centro econômico e pensante da cidade, é o bairro de Lages. Exatamente. Né? Conta pra gente um pouquinho do bairro de Lages. Então, Lages, né, estamos hoje com uma das maiores populações aqui da cidade de Bela Vista de Minas, se encontra no bairro de Lages. Como a Ana Paula disse, nós, né, estamos um pouquinho distante do centro da nossa cidade de Bela Vista de Minas, porque a gente tem que pegar um pouquinho da BR-381, então estamos entre Nova Era e Bela Vista de Minas, mas nós somos um bairro de Bela Vista de Minas. Essa questão do bairro de Lages e das pessoas também do bairro, e muitas vezes até de algumas pessoas não conhecerem as pessoas do bairro, se dá pela essa logística, né? A gente resolve tudo por lá, mas algumas coisas mais específicas, como questão bancária, questão estudantil, questão mais burocrática, a gente precisa vir até o centro, em Bela Vista de Minas, ou ir a outra cidade para resolver as questões. Então, a gente... como que eu posso dizer, não somos tão conhecidos, mas também não somos de ensino também está aqui. Lá também tem escola, né? Sim. E muito boa, que é a Adelina, já trabalhei lá,
A escola... Teve uma reforma lá agora há pouco tempo, não estive lá depois da reforma, não? Sim, eles estavam reformando a escola. Tenho muito orgulho de dizer que a Adelina foi a minha escola do prezinho até, né, hoje o nono ano, né, que eles dizem nono ano. Na minha época era a 8ª série. Então eu aprendi muito lá com os professores, excelentes professores. Eu sempre falo do Raimundo e tal. Raimundo é uma gracinha, um abraço pro Raimundo. Beijo pro Raimundo sempre. É um grande incentivador. E naquela época dos meus estudos, né, juntamente com toda a turma da minha época, da minha geração, ele incentivava que a gente corresse atrás dos sonhos além dos muros da nossa cidade. Então, eu sempre falei, né, antes, durante a campanha, né, e também agora eu sempre falo que o Raimundo foi um grande incentivador para que eu tivesse esse tino de pensar além de onde eu morava. Muito bem. O que você sonhava na adolescência em ser? Olha, o que eu sonhava na adolescência é um pouco complicado. Porque eu não sonhava muito em ser, assim, profissionalmente uma pessoa com ensino superior. Não, eu já trabalhava, como eu disse, né? Então, meu sonho na adolescência era subir de cargo. Eu era vendedora, eu queria ser caixa. Então, isso foi se transformando quando entrei no ensino médio, fui tendo mais conhecimento que eu consegui alencar isso, né, com o que futuro eu queria. E onde foi esse primeiro trabalho seu aí? Foi no supermercado de Central de Compras. Lá em cima mesmo? Lá em Lages, Lages, né? E aí como que foi? Você só pensava nisso? No segundo grau, quem já no segundo grau te deu essa questão assim, eu quero ir para uma faculdade? Olha, quando começou lá no Ed Central de Compras, teve um momento que a gente teve a instalação, né? Peço licença, inclusive, pro Edson, né? Já tá falando disso. A instalação no terminal Caixa Aqui. E foi quando eu assumi a responsabilidade de estar manuseando e sendo responsável por ele. Então, a gente sempre tinha palestras com a Caixa Econômica, a gente tinha reuniões na Caixa Econômica, e eu conheci uma pessoa muito bacana lá, que era a minha consultora, era a consultora dos caixas, né? E um dia, conversando com essa pessoa, ela me disse que ela era economista. E daí, por admiração à pessoa, eu pensei, poxa, eu quero ser economista. E aí o destino foi trilhando, e eu conheci uma amiga que tinha acabado de se formar em Diamantina, estava indo para Viçosa fazer um mestrado, e foi quando que eu falei, eu vou também. E fui com a cara e a coragem, com o meu seguro-desemprego, tentar entrar no ensino superior público, né? Na época era tão mais difícil para a nossa classe social. Com certeza. E é engraçado como as pessoas às vezes nem imaginam, né? Como que uma pessoa às vezes toca a gente, muda a vida da gente. Sim. E você chegou a comentar, teve contato com essa pessoa depois? Sim. Falou com ela que ela foi a sua inspiração? Sim, já. Eu acho que na formatura, no ano de formatura, foi o ano que eu mais reforcei isso internamente, sabe? Porque eu estava ali, o que eu estava fazendo ali e com quem me inspirou e o que eu queria, né? Então eu acho que essa parte do que eu queria fazer depois de formada, principalmente atuar na área de gestão pública, foi muito disso. Que um dia alguém falou pra mim, então eu queria ser uma pessoa que falasse para outras pessoas também. E eu sempre disse e costumo dizer que a minha maior alegria não foi quando eu passei no vestibular, foi quando os meus irmãos passaram. Então, assim, ter sido inspiração para meus irmãos, para alguns vizinhos que também hoje estão na Universidade Federal de Viçosa. Então, isso é muito importante, você saber que você conseguir romper a bolha, ser a primeira da família a entrar numa universidade e pública e trazer junto tantas outras pessoas. Na verdade, você deve ter mais ou menos a minha idade, eu tenho 43. Não era tão fácil, né? Se você não tivesse uma estrutura muito boa econômica, você não ia para uma faculdade. A gente não ia para cursos fora. Era muito raro, né? Era só quem tinha uma situação boa mesmo. Sim. Hoje ficou muito mais fácil você se deslocar, hoje tem mais apoio do governo, né? Mas eu acho que ele precisa
ampliar algumas coisas, principalmente na questão da permanência das pessoas por lá, porque ir é fácil, se manter é difícil. Difícil. E as pessoas quererem mais também, né? Quererem estar não só na faculdade, gente, Em qualquer lugar. mas também cursos técnicos variados. Porque eu falo muito que as pessoas estão focando muito na faculdade e esquecem que às vezes você precisa de um profissional superior numa área, mas você precisa de técnicos variados, né? E o técnico, ele é muito importante. E as pessoas esquecem disso, o técnico, o auxiliar. Porque na nossa época, né, lá na década de 90, início de 2000, as profissões tinham muito disso. Você fazia lá o técnico de alguma área, você fazia o auxiliar técnico daquela área. E parece que as pessoas esqueceram que existe isso. Sim. Só se fala hoje em curso superior. Sim. Eu sou formada em curso superior, incentivo fazer, mas eu acho que as pessoas têm que pensar essa outra área também, né? Eu acho que sim, se em relação a sonhos, né? Qual é seu sonho? Então, corre atrás dele independente do que for. Exatamente. Então, assim, a questão mais informativa, hoje eu acho que a internet ajudou demais essa questão de difusão da informação, difusão de oportunidades. Então, eu acho que a questão mais embasada é essa relação mesmo da pessoa se descobrir o que quer, né? E ir atrás. Não interessa o poder aquisitivo, não interessa as dificuldades, não interessa os problemas, mas ir atrás e sem ter medo. O importante é ser feliz. Sim. Quando nós fazemos algo que nos torna feliz, tudo fica mais fácil. Sim. Né? Chegou ao nosso conhecimento que você teve envolvida aí com um projeto de doação de máscaras, né? Durante a pandemia. Fala pra gente sobre esse projeto aí. Claro. Existe, gente, uma escola que chama Renova BR, é a maior escola de democracia e política do país. É um processo seletivo muito rigoroso. Então, ano passado, me desculpem, eu fui uma das selecionadas entre 44 mil inscritos, para uma turma de aproximadamente 700 pessoas. Então, o Renova, ele, além de dar esse conhecimento, né, político, democrático, ele também é uma escola não tem partido, estão todos lá, não interessa o seu partido, sua ideologia política. O importante é saber como ser e como fazer a boa política. E em ano de pandemia, né, a gente passou por um ano muito difícil, a gente ainda está passando por um período muito difícil, apesar da vacina estar chegando. Foi nos proposto a todos os alunos que o nosso trabalho de conclusão de curso teria que ser uma coisa prática voltada para a resolução do problema da pandemia em cada cidade. E como eu sempre tive muito contato com outras cidades, outras pessoas e assim, quando chegou para fazer esse TCC, eu escolhi a área de prevenção e de informação. Porque já tinham pessoas em outras cidades utilizando máscara, vendendo máscara, e quando eu cheguei aqui, as pessoas não tinham esse conhecimento da importância. Então foi aí que eu decidi que era isso que eu ia fazer com o meu trabalho de conclusão de curso. E eu fico muito feliz, muito honrada por ter tido tanta gente que abraçou a causa. Foram 50 voluntários, entre doadores de materiais, costureiras voluntárias, pessoa para distribuição, equipe de corte. Na época, o salão da minha mãe tem um salão em Lages, não podia funcionar, né, pelas questões da pandemia, né, das questões sanitárias. Então, o salão se transformou num ateliê e a gente encheu lá de máquina e costuramos de manhã até de madrugada, todo mundo envolvido, todo mundo com muito propósito de fazer aquilo. E o resultado disso foi que a gente conseguiu mais de 4.134 máscaras para distribuição, onde a gente alocou para o bairro de Lages e para o bairro da Boa Esperança. Lógico que a gente queria cobrir Bela Vista inteiro, mas a capacidade de mão de obra, né, não nos permitia isso e nem o tempo. E o resultado final foi que esse trabalho ficou entre os 35 melhores do país inteiro. Parabéns! Então, assim... Olha bem, é um trabalho de conclusão, né? Acadêmica e, além de tudo, um trabalho bonito e colocando nossa cidade em destaque. Sim. Né? Quer dizer, estamos aí
30ª, quanto é? Quinta. 35ª, né? Entre elas, não, mas isso é algo para ser louvável. Sim. Né? Um monte de projetos, seu ter sido colocado entre os melhores, isso não tem comparação. É uma satisfação muito grande, né? Muito grande. E eu costumo falar muito, né? Eu tenho muito meu pai também como referência. A gente costuma falar que quando a gente faz com amor e sem pensar no resultado final, as coisas fluem muito melhor. E assim, a capacidade de mobilização, eu fiquei muito feliz a cada sim que eu recebia. Então eu chegava nas costureiras que eu conheci e falava, eu preciso de ajuda para costurar máscara. Você pode? Sim, eu posso. Traz 200, 300, 400, 500. Eu tive costureiras voluntárias que costuraram 700 máscaras. Pararam a confecção de máscara para vender, para ajudar na confecção de máscara para doação. É uma coisa que eu acho muito bonita aqui em Bela Vista, é que as pessoas são muito solidárias. Muito. Aqui as pessoas abraçam muito as causas. Muito. Isso aqui é inegável, né? Parabéns à nossa cidade por isso. O motivo do seu retorno, né? Você foi para fora estudar, o que te motivou a voltar para Bela Vista? Bom, como disse, né? Estava estudando. Uhum. Então, quando a gente forma, a lógica é voltar para casa. Eu não sou casada, né? Então, minha casa é aqui, meus pais estão aqui, minha família toda está aqui. Então, eu resolvi voltar e comecei, mesmo trabalhando na área do setor público, e com a pandemia também, tudo parou, começou a ser remotamente. Então, eu voltei para casa e comecei a pensar como que eu ia trabalhar para continuar desenvolvendo todo esse meu pensamento de melhoria, principalmente na aplicação de política pública na minha cidade. E em janeiro eu confesso que, né, quando eu estive aqui, eu tive várias propostas, né, eu não voltei sem proposta, eu tive várias propostas, mas ao ficar em casa e perceber a necessidade naquele momento de algumas políticas públicas, eu simplesmente não podia só ir embora, sabendo tudo que eu sei para aplicar em outro lugar. Então, a minha maior motivação na área política, para entrar para a área política da minha cidade, foi saber também que eu sou a neta mais velha da minha avó materna e todos os meus primos, somos 14 primos da parte da minha avó materna, são menores que eu e dependem diretamente de toda a estrutura pública da nossa cidade e do nosso país. Então isso me pesou muito e foi uma decisão muito difícil, porque algumas pessoas acham que é fácil, mas não foi. Foram 10 anos de muito empenho, muito estudo para chegar e falar, eu quero ficar porque eu tenho um propósito. Então, e tive que, né, nesse mesmo tempo, dizer não para tantas outras oportunidades muito boas, né, que pessoalmente, individualmente, ia ser excelente na minha vida, mas para pensar no coletivo. Então, isso me pesou muito. Foi quando eu decidi ficar e entrar para a área política. Porque eu nunca gente, uma coisa, eu nunca quis ser política, para falar pura verdade. Eu sempre quis trabalhar com política. Mas as coisas foram encaminhando por esse caminho e eu abracei e vamos com tudo. O fato de a gente gostar de política, gostar de analisar, não quer dizer que você está disposto a servir diretamente o povo, né? Sim. Porque ser político real é servir o povo. Mas a gente gosta de estar por trás, gosta mesmo de trabalhar, de analisar, né? Então, cada um vai no sonho, né? Sim. É um trabalho de formiguinha, né, gente? Uhum. Nós temos o prefeito, nós temos a prefeita, né, no nosso caso. A prefeita, a vice-prefeita, temos os diretores de cada setor aqui. E temos a população, e temos os técnicos, e temos os faxineiros. Então, assim, é um trabalho onde que todo mundo com o que faz acrescenta no final para poder fazer com que aquilo saia do papel, que aquilo se torne relevante na cidade. Então, todo mundo é importante dentro de uma gestão pública, todo mundo é importante. E toda ideia sai do papel de acordo também, né, com esse trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte para chegar. Então, é mérito de todos que trabalham na administração pública, inclusive é mérito dos cidadãos também, que sempre estão ativos, né, na busca de uma gestão pública mais participativa. Com certeza.
você ficou conhecida em Bela Vista no ano passado quando lançou o cargo do executivo, correto? Como que surgiu, na verdade, essa proposta? Olha, é uma longa história. Bom, igual eu disse, nunca pensei em ser política. E com isso eu comecei a gravar videozinhos, né? O que faz um vereador, enfim. E vários amigos meus de faculdade, várias pessoas que eu já tive contato, né? Trabalho na área política, começaram a falar: Bárbara, por que você não tenta? Você é tão boa nisso, vai fazer tanta diferença, sabe? Tenta. Aí foi quando eu decidi me filiar a um partido político e lançar o meu nome como pré-candidata a vereadora. E com todo esse ensino do Renova, com toda essa questão mais aplicada, técnica, né? Essa bagagem técnica dentro da política, a minha pré-campanha, ela cresceu muito exponencialmente. Foi quando eu recebi o convite do partido de sair, né, como candidata a vice-prefeita. A nossa coligação tinha 2 partidos, então eu recebi o convite para sair como do meu partido e teve o Ebert, hoje nosso atual vereador, para sair como outro, né? E a executiva votaria em quem eles achassem, né, que representaria naquele momento o cargo de vice-prefeito. E eu não aceitei de primeira, foi uma coisa assim, uma decisão bem difícil, mas e eu deixei assim, quando votarem, se votarem em mim, eu aceito. E aí na executiva, na hora de votar, na hora da reunião, eles votaram em mim e aí mais uma vez eu encarei o desafio. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Você já falou, né, dessa questão de estar morando fora e tudo mais. Você tem intenção de candidatar à próxima eleição? Eu acho, Ana, que é muito cedo ainda para falar sobre isso. Sim. Estamos aí entrando no quê? No 43º dia de administração, eu acho, se eu não me engano, né? Nem 2 meses ainda, então acho que é muito cedo para falar sobre isso. Mas vamos ver, né? Parece que houve uma possibilidade até de você, a princípio você ia sair como vereadora e depois... A princípio eu ia ser vereadora. Mas aí, como eu expliquei, né, a executiva me convidou, o meu partido, eu saí representando o meu partido, o Ebert representando o outro partido da coligação, e a executiva voltou para que eu fosse a vice e eu aceitei. Mas assim, a princípio era vereadora. Entendi. Jéssica, tem alguma coisa nos bastidores? Gente, em conversa anterior aqui com a Bárbara, ela falou comigo que prefere entrar aí depois e responder diretamente no Facebook, tá? Então, como a gente tem uma lista muito grande de perguntas aqui, eu vou fazer as perguntas aqui e ela falou que ela prefere entrar aí e responder um por um, que ela acha mais prático, tá? Por isso nós não estamos fazendo perguntas aí de vocês. Eu peço até desculpa pelo curto tempo também, né? E a correria do... Porque ela tem um compromisso aqui depois, então se eu prolongar muito, ela vai chegar atrasada, tá? Então vocês me desculpem aí por causa disso, tá certo? Temos prêmio hoje da barbearia Barbie Shop do Fabrício, não é isso? Isso mesmo. A hashtag é hoje... Pode ser hashtag Bela Vista no ar, tá bom? Mais fácil. As 25 pessoas que estão aí já pode começar com a hashtag que eu vou estar anotando certinho. É uma hashtag fácil, vocês já conhecem. Então não tem erro, tá bom, gente? Vou mandar aqui pra vocês olharem direitinho e ir acompanhando, tá bom? Tô anotando tudo. Lembrando que nós estamos mudando algumas regras, tá? Eu até postei alguma coisa, Jéssica também. Nós vamos agora, você vai lá, vai seguir a nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, seguir a nossa página para concorrer a prêmios, tá certo? Então fiquem atentos que nós vamos passar algumas informações para vocês. Sexta-feira eu falei de novo, outros dias a gente tem falado que nós vamos fazer algumas mudanças, que vem coisa nova por aí. Então nós vamos mudando aos pouquinhos, tá? Vão deixando sempre as sugestões de vocês sobre o nosso programa, porque nós estamos analisando todas as falas de vocês, tá? Muita gente manda coisa aí no privado e nós estamos analisando e tentando adequar o que vocês estão falando à medida do possível. Outra coisa, 2 pessoas já me perguntaram, gente, sobre patrocínio.
se pode patrocinar, mesmo sem ser alguma empresa. Pode sim, tá? É só chamar a gente lá no direct da página, ou procurar por mim, o Anderson Oliveira ou a Jéssica, que a gente explica pra vocês como funciona, tá? Porque já tem gente nos procurando e pedindo, né, pra ajudar, pra apoiar, porque são gastos que nós temos, né? Uma lâmpada, um tripé que a gente compra, melhora, um cabo do microfone que estraga, nós temos que colocar de novo. São coisinhas, são vários gastos que temos, né? E eu fico muito satisfeita em ouvir, sabe? As pessoas querendo ajudar. Isso é ótimo. Né? Gente, eu gostaria de deixar muito claro. Esse projeto, Bela Vista no Ar, ele é criação do Jariston Júnior, de João Molevade. O Jariston Júnior, mais conhecido como Jajá, foi meu aluno lá no Manuel Loureiro. E nós nos tornamos amigos, tanto fui professora, tanto dele quanto da esposa. Os dois começaram a namorar quando eram meus alunos lá. E a gente tem conversado, né, nos tornamos amigos, sempre estávamos conversando. E aí surgiu com essa ideia de fazer algo diferente durante a pandemia. Para sair, as pessoas saírem daquele negócio de só problemas. E me convidou. A princípio eu fiquei muito relutante. Falei, vou ajudar de longe. E fui aos poucos. Até que eu tive que ir pra frente das câmeras, que eu não queria. E aí ele me incumbiu de a gente montar uma equipe aqui, né? Porque às vezes apareciam pessoas aqui para entrevistar. Então esse projeto é dele, tá? O projeto não é meu, eu só tô dando corpo ao projeto, que é de um amigo e ex-aluno, né? Um abraço para a equipe do Molevade no Ar, o Jajá, Lenires, o Jamilton, a Maré. E sexta-feira a gente tem live aí, né? Jéssica, pode falar aí, tem alguma coisinha que você queria falar pra gente? Queria ressaltar que a gente acabou de falar a hashtag, já contei umas 10 pessoas que já levantou, o povo só tava esperando falar a hashtag pra conversar. Mas nós vamos falando assim, nós vamos fazendo umas mudanças de vez em quando, pra ver se vocês estão atentos, tá? Tem bastante pessoas na live, queria agradecer. São quase 30 pessoas, tá regulando, assim, saindo e entrando gente, né? Aí o Wesley Damasceno mandou aqui, sou suspeito para falar da Bárbara, mas sou fã demais. Estivemos juntos na campanha, tem uma bagagem enorme, conhecimento fenomenal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite no Bela Vista no Ar. Imagina, obrigada a vocês. Isso, e tem bastante gente falando sobre, você falou sobre as máscaras, as pessoas falaram que foi um trabalho muito legal, muito incrível. E é isso, tô aqui de olho em tudo, tô anotando as hashtags, continue mandando, gente, que eu tô anotando tudo certinho e já a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Pode anotar pra mim aí, verificar aqueles seguidores de sempre. Isso. Pode anotar quem tá aí pra mim, pra você falar na próxima vez que eu te chamar. Ok. Tá? E daqui a pouco também nós vamos falar dos nossos patrocinadores, tá certo? Tá bom. Então tá bom, vamos continuar aqui então. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das eleições. Claro. Né? Porque muita gente quer saber um pouco mais de você voltada para isso também. Afinal de contas, você foi a mulher que estava ali e por muito pouco, né? Eu nunca vi uma eleição nessa cidade, gente, tão emocionante. Histórica, né? Eu fui cobrir a eleição para o Molevade no Ar, que a gente fez em alguns lugares, e, gente, pra falar, eu contei os votos, né? Que nós contamos quando saiu lá as coisas. Eu falei, gente, isso tá uma doideira. Tá dando menos de 100 votos de diferença. Né? Tanto que eu encontrei com algumas pessoas na rua, aí falaram comigo assim, não, a gente não vai, acontece, você já viu o resultado? Já, a gente já viu, mas nós vamos esperar o oficial, porque tá muito apertado, pode ter alguma coisa, porque sai, tá gente? Sai tudo direitinho. Houve aquele problema lá com a internet e tudo? Não, mas na hora que sai, eu mostrei pra vocês lá a Zeresma. Depois tem todos os resultados. Basta vocês somando. Nós fizemos isso, tá? Somando. Maré, Marleninos quase ficaram doidas ali no Molevade, somando tanta ficha que saiu, né? Sim. E aí a diferença foi muito pouca, né? Foi história. Foi histórico. A gente quer saber um pouco mais, nossos seguidores ali querem saber um pouco mais como foi essa questão aí
Durante as eleições, eu vou vir com as polêmicas aqui, tá? Você não repara, não. Vambora. Durante as eleições, na cidade, algumas de suas postagens se referiam ao seu currículo. Sim. Né? Porque, afinal de contas, você trabalhou muito para chegar aonde você chegou. E é comum as pessoas colocarem lá, né? Universidade tal, não sei o quê. Mesmo porque, gente, o que acontece? O Facebook, não sei se vocês estão lembrando, que ele pega essas informações e vai sugerindo amigos quando você tem coisas em comuns. Através disso, às vezes a gente encontra amigos, né? Que há anos a gente não via. Mas aí, ficou fazendo muitos comentários. Ah, ela falava, é trilíngue, tudo não sei o quê. Como que você analisa essa crítica? A questão do seu currículo acadêmico, né? Sendo que você estava concorrendo a um cargo do executivo. Sim. E Bela Vista não é uma cidade, uma ilha. Ela está ligada ao mundo. Nós temos uma multinacional instalada no nosso território, que é a Celó Mineradora. Sim. Né? Então as pessoas, às vezes, parece que as pessoas não perceberam como cresceu as coisas, né? Sim. Como cresceram as coisas. Como que você vê essa crítica? Bom, sinceramente, pra mim, quando as pessoas falam do meu currículo, pra mim não é uma crítica, porque é um histórico de luta muito grande. E na questão do cargo do executivo, né, quem quiser saber mais sobre o currículo, depois também, pode entrar lá na @Bárbara KS Santos, fazendo meu merchan aqui. Eu acho assim, a nossa Constituição, né, o nosso sistema de eleição brasileiro, ele não impede e ele não limita que as pessoas se candidatem por algum pré-requisito técnico. Porém, eu acho que sim, eu estudei 10 anos da minha vida sobre política, então nada mais justo que trabalhar com política. Sim. Então, na verdade, eu não vejo como uma crítica, isso não me abala, os comentários maldosos não me abalaram. Muito bem. Primeiramente, porque quando a gente se põe, né, a um cargo público, principalmente sendo mulher, nova, 29 anos, e assim, recém-formada, numa cidade pequena, onde que a questão política ainda não é tão assim informada do âmbito, né, de como funciona na verdade, colocar a cara a tapa mesmo e dar os dois lados para bater. Então esse tipo de crítica não me afeta, não me afetou, porque eu já sabia dos riscos antes mesmo de entrar. Então eu só aceitei, só entrei sabendo de todos os riscos que eu ia correr. Bárbara, como que você vê, na verdade, porque tá uma guerra, né? Entre classes, dos estudados, dos não estudados. Virou o Facebook tem dia que é uma doideira, né? Essa questão aí, um desmerecimento a quem tem um curso acadêmico, porque não é fácil, né? Eu sou pós-graduada, tenho 3 pós-graduações, e a gente rala bastante para chegar lá, né? Muito. E aí, como que você tem visto isso? Você não se abalou com isso, você tá de parabéns, isso mesmo, mas como que você tem visto essa guerra? Olha, pra ser bem sincera, eu sou muito da pessoa do respeito, do diálogo. Eu acho que todo mundo tem direito a opinar, todo mundo tem direito a falar, mas as pessoas têm que pararem de achar que o que elas falam é a verdade absoluta. Então, acima da opinião, vem o respeito. Então, a partir do momento que você ultrapassa a barreira do respeito da outra pessoa, você está atingindo ela. Sim, as pessoas são livres, vivemos em um país democrático por direito. Então, podemos falar e discordar da opinião alheia, mas devemos, além de tudo, respeitar. Então, assim, tudo pode ser dito, mas tudo tem que ser respeitado. Toda ação tem uma reação, né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, para quem não sabe, a gente estuda muito numa faculdade. Sim. Né? Sim. E o estudo da gente não é só do livro. O livro é tirado de onde? Nós fazemos muitas vezes análise de experiência das pessoas comuns. Sim. Né? Sim. Então a gente não está distante.
A gente está provando, muitos estudos estão provando que aquelas técnicas lá, né? Dos ribeirinhos, técnicas do avô, do bisavô, sei lá quem lá do passado, estão corretas. Sim. E assim, ter um diploma acadêmico, ter um diploma técnico não te faz melhor que ninguém. Não. Então, assim, a gente tem que lutar o tempo inteiro para ser melhor que a gente mesmo, né? Dentro dos nossos sonhos, objetivos, propósitos, mas sem colocar isso como que se fosse melhor que outra pessoa, porque a gente não é. Até mesmo, como a Ana disse, né? É muita luta e haja luta, viu, gente? Principalmente quando a gente sai de uma classe social muito baixa, como eu saí, para entrar em uma universidade pública, então arcar com aluguel, arcar com alimentação, escolher se tirar o xerox ou comprar o pão de queijo. Então, assim, é muita luta para isso tudo, não é nenhum desmerecimento do que tá a luta do outro, né? Então, é respeitar mesmo, respeitar a história de cada um e seguir em frente aí, cada um com suas coisas, né? E pronto. Muito bem, Bárbara. Quando que você deu conta, assim, vou seguir nessa área política? Olha... Quando que você se deu conta, que a princípio você falou que ia sair como vereadora. Sim. Quando que você deu conta disso? Não, eu acho que eu vou poder contribuir com a minha cidade de alguma forma. Mesmo porque, igual você está colocando, você estudou numa escola pública. Sim. Né? A vida inteira. Adelina, o amarelinho noturno, eu conciliava trabalho e estudo. Fui para Vistosa, fiz cursinho pré-vestibular. Na época eu tinha que entrar pelo vestibular tradicional, dificílimo naquela universidade. Então, igual eu te disse no começo, né, sobrevivi com meu seguro-desemprego e meu acerto para ir em busca de um sonho. Sendo a primeira da família, então fui taxada assim um pouquinho como doida, mas eu sou até hoje, porque eu sou, gente, eu vou mesmo, eu vou... Mas alguém que fez área de economia é normal? É tão legal, mas... Eu brinco que economista, historiador, essa turma não é muito normal não, vô. Físico, né? A gente vê o mundo de uma forma muito diferente. Mas assim, o que me deu um tino, desde quando eu saí, decidi, eu vou estudar, e eu sou a primeira da minha família, eu fui a primeira a sair para estudar, eu já percebi a necessidade de políticas voltadas para pessoas como eu, para ter esse ideal de fazer. Eu também posso estudar, eu também posso fazer. Então, eu já entrei na universidade com essa cabeça, direcionando para o setor público. Todos os meus estágios foram no setor público. O único assim que foi diferentezinho foi uma fundação, que é o terceiro setor, mas não deixa de ser um setor tecnicamente, né, gente, entre aspas, público. Então eu sempre voltei para essa área. As pesquisas que eu desenvolvi na universidade, os artigos que eu escrevi, né, foram na área de política pública, foi na área do público, de otimizar o orçamento público, né? Então, sempre foi por esse lado. Eu sabia desde o começo onde eu queria chegar. Não sabia qual seria a via para executar todo o meu plano. Então, quando eu fui estagiária visita na Câmara dos Deputados em 2018. E lá eu pude perceber um pouco mais sobre a atuação do poder público brasileiro, né, dentro da Câmara dos Deputados, como tudo se dá até chegar hoje, né, na nossa bolsa de estudo, né, na nossa, algumas bolsa família, como é votado, como é feito o texto. E assim, eu tive contato com mais de 45 alunos diferentes de toda a localidade do Brasil, né, e com os próprios deputados, a gente acompanhando o trabalho legislativo, e eu falei, poxa, eu acho que tá aqui a mudança. Então, eu tenho que estar onde? Onde que a mudança acontece. É onde que as pessoas falam assim, olha, o projeto tal vai beneficiar tantas mil pessoas por causa disso, disso e disso. Uma estrutura muito bem elaborada. O meu tino caiu para a ficha da política em 2018, quando eu fui estagiária visita na Câmara dos Deputados. Eu vi uma foto sua lá na Câmara. Você falando que é muito emocionante, né? Sim, sim. Porque, na verdade, quando eu subi pelo plenário pela primeira vez, né? Há quem critica, obviamente, ninguém concorda com tudo. Mas, quando eu subi no plenário pela primeira vez, que eu entrei no plenário, foi uma coisa emocionante pra mim.
porque eu comecei a perceber, tipo assim, foi daqui, né? Que saiu a política pública que hoje me deu a oportunidade de estar aqui. Porque quem sou eu? Quem que era? Bárbara, que morava em Lages, que um dia ia chegar lá. Então, isso tudo fez com que eu viesse um mix de emoções, né? Um mix de agradecimento a Deus, enfim, de poder tá passando por aquele momento que poucas pessoas passam. Né? E em Brasília, eu estive em Brasília em 2000. Já tinha estado quando criança, depois de adulta. Eu fui em 2012, se eu não me engano. Eu não entrei, né? Mas eu estive ali na Praça dos Três Poderes, né? Na verdade é uma praça enorme, gente. Aí de um lado você tem, né, a questão do executivo, onde o presidente trabalha. Bem em frente você tem o judiciário. E ao lado, né, você tem aonde é a nossa Câmara, o nosso Senado, que é o nosso Legislativo. Mas é emocionante. Brasília é uma cidade que emociona a gente, né? Porque é o centro pensante. Brasília foi construída todo dentro de um requisito, e considerando inclusive uma expansão do país, está mais no coração do país. São vários requisitos, tá? Não vou ficar falando aqui, dando aula de história sobre Brasília para vocês hoje, não. Podemos fazer isso num outro momento, hoje não. Mas é realmente emocionante. Sim. Estar em locais importantes da nossa história. De decisões importantes para a vida das pessoas. É claro, né, que muitas pessoas têm apatia política pela questão da má política praticada. Infelizmente, nosso país, né, vive momentos de política mais corrupta, né? Mas, assim, isso tá mudando, gente. O que a gente fica feliz é que cada dia aparecem pessoas com ideais novos que querem entrar para poder mudar essa realidade. A gente viu isso em 2018, a gente viu isso em 2020, a gente vai ver isso em 2022 e cada vez mais em 2024. Então, assim, há pessoas engajadas que estão saindo da zona de conforto para poder tentar mudar a realidade com ideais e princípios, sabe? Mais elaborados e não só pela questão do poder ou pela nomeação do cargo. Você sabe uma coisa que eu já comentamos muito? Analisando a eleição 2020, essa questão de mudança mesmo que você está falando. Aqueles candidatos que trabalham muito, só falando mal dos outros, você percebeu que eles não tiveram vez nessa eleição? Sim. Pessoas que ficam mais escaladas, que falaram mais de si mesmo, tiveram mais voz. João Monlevade, por exemplo, teve uma mudança muito grande na Câmara e nós aqui também tivemos, né? Sim. A nossa Câmara mudou praticamente toda. Então, assim, isso prova essa questão que você está falando. Porque, gente, tanto um economista quanto um historiador vai falar em cima de dados, tá? Então, os dados que nós temos é esse. Essa mudança, ela prova a necessidade que o povo está tendo de mudar as coisas, né? Porque tem que ter uma rotatividade, tem que ter uma mudança. Se não está dando certo, vamos mudar. Se não deu certo, a gente volta, né? A sociedade tem que ser assim. Sim. Né? Eu gostaria que você falasse pra gente o que é políticas públicas, afinal. Então, aí eis a questão. Gente, política pública é todo projeto, né, feito pelo poder público para aplicar na sociedade para dar algum tipo de resultado benéfico para a sociedade em si. Nada mais que isso, assim, de uma forma bem, né, lapidada e bem, eu acho que entendível, né, não muito técnica. Então, é um projeto que você faz e aplica para poder resolver aquele problema e que você espera ter êxito com aquela questão. Então, política pública nada mais que isso. Política é feita por público, política é feita por povo. E nós vamos estar conversando um pouquinho antes sobre a questão da gestão pública, que é basicamente a gestão pública. Qual a diferença? Então, eu acredito muito na gestão pública eficiente, trabalhada em dados, política pública baseada em evidência. Por quê? Qual que é a maior dificuldade da política pública? Não é reconhecer o problema, é solucionar o problema de uma maneira sustentável. O que é sustentável na política? É você resolver aquilo com menos recursos possíveis, né? Tanto monetários quanto de serviços e mão de obra.
Porque quando você economiza, né, é como se fosse uma casa. Quando você economiza, você consegue gerar mais riqueza para outras áreas. Então, uma política pública bem eficiente é aquela que cumpre os ciclos da política pública, né, de planejamento, execução, elaboração, controle e no final ainda de saber se aquilo está dando certo mesmo, se deu certo e melhor. Qual foi o erro para que da próxima vez ela seja melhor ainda. Então, uma gestão eficiente, para mim... A gestão pública seria quem está ali comandando as políticas públicas. Sim, a gestão pública hoje, né, gente, é o que a gente tem como o executivo, prefeito, legislativo, vereadores, né? Então, assim, a gestão pública é o que gere a cidade, gere o estado, gere o país. Então, essa é a gestão pública. Vamos gerir o povo, sempre pública, povo, né? Então, a diferença da gestão pública para a administrativa, né? Muita gente tem dúvida na gestão administrativa e gestão pública. Na administrativa, para o setor privado, eles gerem a empresa em busca do resultado lucro. Na gestão pública, gerem o governo em busca de resultados positivos na aplicação e na qualidade de vida da população. Então, a importância agora, então, gestão pública é a gerência de tudo que está acontecendo. Política pública é como se faz todo o processo de um projeto para que aquilo dê certo com resultado sustentável. Então, assim, a importância disso tudo. Seguir muito bem, né, o protocolo e todo o ciclo de política pública para que não haja dinheiro público gasto desnecessário. Nem de dinheiro, nem de pessoas, nem de alocação de serviço. Então, a política pública, para mim, eficiente é uma política pública sustentável. Que ela consiga resolver o problema com menos gasto possível. Entendi. E eu não sei, vou fazer uma análise minha. Eu acho que as pessoas estão misturando muito a gestão privada com a gestão pública. Sim. Tratando o Estado como se ele tivesse que ser lucrativo. O lucro do Estado, isso na minha concepção de cidadã e de historiadora, é o benefício da população. Então, talvez algo não seja tão lucrativo economicamente, mas beneficia a população. Então, acho que está tendo um pouquinho de confusão um pouco nisso, né? Porque se fala muito e algumas pessoas, durante as eleições, a gente fica ouvindo muita coisa, e no decorrer também, né? E tem pessoas que falam, eu fico observando algumas coisas assim, as pessoas falam que vão gerir a coisa pública como se ela estivesse gerindo uma empresa dela privada. E não é muito diferente. Eu acho que talvez as pessoas não coloquem muito bem, né, essa frase, gerir o público como uma empresa. Eu acredito que quem fala isso está tentando dizer que vou economizar para que a gente faça mais coisas com o dinheiro que a gente tem. Eu prefiro acreditar que seja assim. Mas quando você vai ver algumas questões que ele pontua, você vê que não é bem por aí. Sim. Que é gerir como uma empresa mesmo. E muita gente também fala assim, vamos votar em fulano porque ele é empresário, ele sabe lidar. Gente, é uma diferença enorme de você gerir um dinheiro seu e um dinheiro do povo. As regras são outras, bem diferentes, né? Trabalhar com recurso público é a coisa mais difícil que tem. Tem muita legislação em cima, tem muita fiscalização em cima. Então, é muito detalhamento. Então, tá aí a importância dos nossos vereadores na questão fiscal, né? Então, a diferença maior, tem muitos jeitos de captação de recursos no governo estadual, no governo federal. O mais comum no município é através dos impostos, né? E o estado em si é através dos impostos que a gente paga. Então, assim, tá aí a questão principal do vereador, na minha opinião, é a questão de fiscalizar como esses impostos pagos estão retornando pra gente em forma de benefício e em forma de melhoria de vida. Então, aí que tá o X da questão. Bastidores, temos alguma coisa aí? Pode fazer o patrocínio pra mim também, fazendo um favor? Claro, vamos lá.
Então, gente, já anotei aqui, até o momento são 8 pessoas que mandou a hashtag certinho, tá bom? Estou anotando ainda. E vamos aos patrocinadores, não é mesmo? Vou falar aqui. Pega sua caneta, seu papel, ou se achar melhor, depois você pode estar entrando nas redes sociais do Bela Vista no ar e conferindo o contato ou entrando pelo @ do Instagram deles pra o que for melhor pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Açaí Bevecite, número 989140174 174. Barbershop do Fabrício, ao lado do Banco Itaú, gente. Também tem o Instagram dele, se vocês preferirem, pode estar entrando lá no nosso perfil no Instagram e entrando no @ deles e mandando uma mensagem no direct pra ir lá fazer o corte. Aliás, o sorteio de hoje é do Barbershop do Fabrício. Pet Shop Pelos e Patas, 3853-1110 99700 4661. HL Story 99365 1036. Kerlon Eletro 98340 6421 ou 99273 7402. Gisele Placídio 99841 8619. Temos também a Imob, que fica na Avenida José Modesto de Ávila, número 549, loja no centro. O meio de contato deles é 99770 6477. A Imob, gente, ela tá aqui em Bela Vista, tem várias, tem capinha, tem celulares, tem assistência técnica, tá? Tem algumas retroprojetores. Eu estava lá outro dia observando cada coisa fora do comum. Tem um retroprojetor lá que eu achei o máximo, tipo uma tela, e dá pra virar retroprojetor também. Toca música, um monte de coisa. E você pode jogar a tela onde você quiser, inclusive jogar no teto. Meu Deus, dá vontade de comprar tudo. Você pensou? Teto, aqui não dá que o meu é de madeira, né? Mas é quando aquele teto lá mais clarinho, aquela coisa toda lisinha, dá pra você deitar na cama lá, todo espaçoso, e ficar assistindo seu filme num telão no seu teto. Eu achei o máximo, é muito bom, tá? Olha a dica aí, hein, pai? Fica querendo uma televisão gigante? Exatamente. Nós temos também o estúdio de beleza estética e esmalteria da Regis Eleutério, né? Que fica aqui em cima, pertinho da igreja, em cima da vidraçaria, né? Ela tá agora com um novo ambiente espaçoso, onde vocês podem ir arrumar os cabelos, as unhas, né? Com preços maravilhosos. Isso né? mesmo, Ana. E temos também a Bela Essências Cosméticos de Dona Helena. Aí você vai ficar todo cheiroso, cheirosa, né? Dá pra dar de presente pra alguém, ok? Também vou estar ressaltando o número deles, caso vocês prefiram entrar em contato. O do Regis Eleutério é 31 7343 4875, viu? Fica na Avenida José Modesto de Ávila, número 691, em cima da vidraçaria, tá bom? A imagem que ela distorceu. Isso, ela tá desfocando um pouco, né? Gente, a gente tá com um probleminha com a imagem, porque ela tá dando uma desfocada. Nós vamos aprender a mexer direitinho nessas tecnologias, tá? Isso. Pra isso não ficar acontecendo. Ainda E também, parou de desfocar aí? Pra mim ainda não deu? aqui, sim, aqui certinho. E também, o número da Bela Essência é 319 8450 9131. Fica na rua Moacir Marques, número 99, bairro Bandeirantes, aqui em Bela Vista de Minas, viu, pessoal? Então é isso. Vocês têm tudo aqui em Bela Vista. Se vocês estiverem precisando de alguma coisa, é só entrar lá no nosso perfil. Se você esquecer o nome ou o contato, onde fica, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente te explica direitinho, tá bom? Com você, Ana. Muito bem! Gente, nós vamos continuar aqui. Nós iniciamos com uma frase, né, que foi do Ernesto Renan. Que ela diz o seguinte: para a política, o homem é um meio. Para a moral, é um fim.
A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política. Se fala muito em moralizar as coisas hoje. O que você me diz sobre essa frase? Bom, primeiro, gente, eu acho que a gente tem que entender o que é moral e o que é política. Exatamente. Moral é todo hábito, né, e cultura da sociedade, que a sociedade entende. Política vem da organização da polis, né, que é a cidade, no caso, para que as coisas fluam, né, que tenha leis, né, por isso que a gente hoje conta com 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que as coisas fluam de maneira mais harmônica e tente atender a todos. Então, assim, o que eu acho dessa frase? Seria ótimo, a política só surgiu, né, você como historiadora, acho que você sabe muito mais do que eu, para poder conter, né, uma sociedade para que ela não entrasse em colapso. Então, se a moral é o conjunto de culturas, né, e de hábitos, o que a gente espera é que um dia a gente não precisa da política para que regule essa cultura e hábitos da sociedade, para que não vire um caos. Então a política hoje ela é uma regulamentadora, né, do comportamento humano, né, através da questão da moral mesmo. Porque a política é o público, né? Vamos remeter lá na própria terminologia, lá atrás, na Roma Antiga, né, Grécia Antiga, a sua estruturação que a gente tem hoje, né, que é coisa pública, né? Então aí nós vamos no Brasil, por exemplo, república, né? A coisa pública. Então se misturam as coisas. Política, questão de governar, de organizar, né? E é óbvio, a política daqui, uma coisa que me preocupa muito, enquanto historiadora, é ver a pessoa falando assim, mas lá nos Estados Unidos é assim. Gente, a política de um estado não pode ser igual ao do outro por causa da questão cultural, né? Não tem jeito, é embasado na nossa cultura. Exatamente. Então nós temos hábitos aqui que para nós é normal, que lá não é. Sim. Aí você vai para Europa, para Inglaterra, França, né? Você vai para Ásia, Japão, China, Nova Zelândia, vai para África do Sul, né? Egito, são valores diferentes. Sim. Então a forma de fazer política nesses países é diferente da nossa. Sim, cada um com sua história, né? Cada um com sua questão de como foi evoluindo para se tornar o que a gente é hoje. Então, tudo vai se alocando para que chegue o mais próximo possível, o mais rentável possível para a nossa realidade. Sim, adequação. Inclusive a nossa Constituição fala isso, né? Na adequação de acordo com várias questões da pessoa. Principalmente uma questão religiosa, às vezes, que é muito colocado, né? Que envolve muito. Então, assim, não que a gente não possa olhar do outro. Nós vamos olhar, tá dando certo? Tá. Mas o que pode ser adequado aqui, né? É aquela coisa de dentro de casa, por exemplo. Na casa do vizinho funciona bem aquilo. Na sua casa funciona? Às vezes não funciona, às vezes é totalmente errado. Né? Então, eu acho que pensar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho. E assim, hoje, né, os políticos, né, as instituições públicas, né, toda essa ornamentação de movimentos, de escolas voltadas para a política, pessoas diferentes querendo entrar para a política, ela reforça muito esse estudo, né? Como trazer algo que deu certo para outro lugar, para não ter perdas. Então hoje existem muitos estudiosos, né, cientistas políticos que fazem essa análise o tempo inteiro para não ter perda. Então é um assunto mais delicado. Eu não sou especialista nessa área para poder transição, mas é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto muito interessante. Então essa frase que nós lemos aqui do Renan, você resumiria como? Eu resumiria que enquanto a gente não tiver uma moral bem estabelecida, a gente não consegue ficar sem a política. E aí é complicado, gente. Nossa, isso dá 2, 3, 4 lives a gente fica falando disso aqui. Tá? Só queria ressaltar uma coisa. A moral e a ética são coisas diferentes, tá, gente? Então,
É só pra gente contextualizar. E lembrando também que isso varia de local para local, né? As pessoas costumam confundir isso e é óbvio que tem coisas que são padrões determinados internacionalmente, Sim. né? Mas a coisa básica mesmo do dia a dia são padrões pré-determinados por uma sociedade. Sim. E isso me assusta muito, que as pessoas não compreendem isso não. Sim. Eu fico meio apavorada com algumas coisas que eu vejo e leio. Eu falo, gente do céu, as pessoas não estão percebendo coisas básicas, sabe? E isso é complicado. Mas voltando, continuando na política aqui, você falou muito da mulher na política. Claro. Né? Em 2000. Porém, nós aqui tivemos, né, gente? Tivemos candidata a vice-prefeita, nós estamos com a Bárbara aqui, tivemos uma eleição de mulher para a Câmara, nosso legislativo, apesar que nós tínhamos duas, ficamos só com uma, tínhamos essa baixa. Mas tivemos também, como uma eleição histórica, 2 mulheres no executivo. Sim. Então nós tivemos essa representação aqui. Mas no geral não foi. Sim. Então assim, na sua opinião, por que isso ocorre? Se falou muito na mulher, mas no fundo a gente não vê isso. Parece que eu ouvi alguma coisa que houve inclusive uma retração do número de mulheres no cargo executivo e legislativo. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria deixar aqui público, né, a minha parabenização pela Samantha e pela Rod. A Samantha aí sendo a primeira da história de Bela Vista de Minas prefeita, mulher eleita. É um desafio gigantesco. Então, assim, a política passou a gente, né? Então, nós não somos oposições, a gente agora trabalha em prol da cidade. Então, fica aqui, né, o registro da minha alegria de ter uma mulher representando a gente. Bom, como você disse, né, deu um retrocesso dessa representatividade, mas é porque isso ainda é algo muito desconstruído, a questão da mulher em espaços de poder. A nossa cultura, infelizmente, ainda é uma cultura muito machista. Então, a mulher ainda é vista como a provedora do lar em relação a questões de convivência dentro da casa. Né? Aquele é o espaço dela. Muitas pessoas pensam assim, tá? E não estou generalizando, porque isso vem mudando muito. Então, as próprias mulheres, elas também se sentem inibidas a entrarem para espaços de poder, onde a voz delas tenham que ter voz ativa. Porque, já aconteceu em alguns lugares, mas eu não vou citar por questão de ética, a mulher, quando ela é mais firme no que fala, ela é mais direta no que fala, quando ela está num espaço de poder, ela bate na mesa e fala, é isso porque eu acredito nisso, nisso e nisso. Às vezes ela é taxada de louca, às vezes ela é taxada de ignorante. E isso dificulta muito, porque a pessoa é uma construção e de desconstrução contínua de ideal, né? Então, acho que aqui vale a reflexão do respeito da mulher na questão do espaço de poder. O espaço está lá para qualquer um. E nós temos a representatividade feminina, assim como as outras representatividades, né, gente? A representatividade negra, LGBT+, enfim, todas essas representatividades são importantes nos espaços de poder. Sim. Porque cada um sabe as suas necessidades. Sim. Então, assim, a gente fala muito dessa questão a mulher, é porque a mulher, ela é menos inserida no espaço. Pra você ter ideia, no Senado Federal, o banheiro feminino, foi ter banheiro feminino, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganada, pode me corrigir, tá, gente? Foi há 4 anos atrás. Não tinha banheiro feminino dentro do Senado. É um cúmulo absurdo. Então, assim, é uma questão de, assim, realmente essa desconstrução do que a mulher pode ou não pode fazer. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, assim, eu gosto muito dessa pauta e por isso que eu me orgulho também, né? Apesar de na eleição ter sido oposição,
Eu me orgulho de ver à frente da cidade uma mulher, porque não é tarefa fácil, não é tarefa, né? Porque todo mundo sempre acha que tem alguém por trás, você nunca é mérito seu, sempre alguém te colocou e nunca é sua força. Então fica aqui, mais uma vez registrado, minha parabenização pela coragem. A questão é uma proporção, né? Uhum. Jéssica, até confere pra mim no último censo aí, a gente falar com os nossos seguidores, que eu não me lembro, eu li essas coisas, mas eu não lembro, não gravo tudo não, né, gente? Teria que ser um computador, né? Não é porque aluno fica assim, sabe? Porque a gente como grava muita coisa, o aluno pega no pé da gente, às vezes você acha que a gente grava tudo, e não é assim, tem coisa que a memória dá uma falhada. Sim. Proporção de homens e mulheres no último censo em Bela Vista. Porque se fala muito nessa proporção aí, né? Sim. E que nós não tivemos. É um assunto sério, você foi falando, eu fui rindo, não porque o assunto não é sério, Sim. mas porque eu me vi na sua fala de várias coisas que eu passei e tenho passado. Sim. Eu tenho passado por uma situação exatamente assim, que a pessoa não aceita quando a opinião é minha. Sim. Mas quando vem do homem, Sim. ela é válida. Muitas vezes a gente é calada, né? Num diálogo, num discurso, a gente é interrompida. Aconteceu isso, né, com a nossa não, né, gente? Com a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Na época da campanha eleitoral dela, que ela precisou, né, elevar a voz e falar, eu ainda estou falando. Porque ela foi interrompida no momento de fala, né? E isso acontece na vida, né? Continua, sempre. Eu que sou uma mulher, meu dona do meu nariz, sou estudada, formada em história política pura, como economia também é. Então, assim, às vezes eu sou realmente mal entendida. Sim. Aí eu vou me pontuar sobre alguma questão, acha que você está sendo demais. Sim. Que aí não é o seu lugar. Sim. E eu vivenciei uma situação dessa bem recentemente e eu acho que a pessoa não percebeu que ela estava fazendo isso. O machismo está tão entranhado que ela mesma não percebeu. Mas como ela estava sendo machista em relação a mim. Né? A gente estava numa situação e toda vez que a fala era minha, era erro. Aí, quando o homem falava, era validado. A mesma coisa, né? A validade. Às vezes tá falando a mesma coisa. E chegaram a falar comigo assim, não, de fulano eu aceito a opinião. Nossa. Porque ele é homem. É sério, é sério. Né? Então, assim, eu já vivenciei algumas coisas, sabe? E também o preconceito, assim, de homens exagerarem. Ah, você tá tomando essa postura porque ela é mulher. Então ela tem mais poder do que o que ela é mulher. Isso também é um machismo. Sim. Achar que a gente está se tendo alguma coisa por causa disso. E não é, gente. Às vezes é uma questão de competência, uma questão de afinidade, de entender o que o outro deseja, né? Quando você trabalha em grupo, em vários setores, entender o que o outro deseja. E as pessoas... é uma luta muito grande ser mulher no século XXI. Muito grande. Assim, eu, graças a Deus, mais uma vez, a gente consegue perceber essa movimentação de mudança. Então, assim, tem alguns projetos, né, igual... teve o projeto Vamos Juntas, né, idealizado pela deputada federal Tabata Amaral de São Paulo, uma deputada muito jovem, muito ativa, e que incentiva, né, a candidatura de mulheres, incentiva a questão das mulheres no espaço de poder. E assim, realmente não é tarefa fácil para a gente continuar, né, firme, porque e a outra parte da sua pergunta por que isso tem diminuído, né? Na verdade, por que isso ocorre, diminuiu no caso de 2020? Então, o que eu acredito, né? A gente contextualizou um pouco da questão da importância da mulher no espaço de poder. Mas por que talvez diminua? A pressão é muito grande. A pressão não só de desconforto do seu intelecto, sua questão técnica, mas o desconforto pelo fato de ser mulher. Então, sempre, né, não vou dizer que aconteceu comigo, porque não aconteceu, mas um desrespeito, né, ao nosso corpo, um desrespeito à questão feminina. Então, assim, olha, ela é bonitinha, ou então, não sei, é bonitinha, vai ganhar política. Então, assim, leio muito sobre isso, né, é uma questão que me interessa muito, não que eu tenha passado por isso, fique muito claro aqui,
Mas é uma coisa que eu acredito que as mulheres assim, se retêm um pouco, porque, gente, tem que ser bravo para poder estar nesse espaço, tá? E assim, eu falo manso, muita gente fala assim, não, você parece tão calma. Mas eu sou pontual, eu sou uma pessoa que sou bem determinada no que eu falo. E por isso que esse espaço de poder que eu resolvi entrar, eu só decidi que eu ia entrar porque eu sei como bancar ali. Então, assim, me defender e defender as outras também. Mas que é fácil, não é. Não é mesmo. Tem muita gente questionando, inclusive eu vi muitos homens questionando isso. Inclusive, o Índio outro dia comentou sobre isso numa entrevista que ele deu pra gente, lá em um abraço, Índio. Ele falou o seguinte, que ele ficou triste de ver muitas mulheres não apoiando mulheres. Você acha que há um desmerecimento da própria mulher pela mulher também? Olha... Ou há insegurança também das próprias mulheres? Olha, isso é relativo. Eu não posso generalizar que essa questão assim, que a mulher deve apoiar a mulher, porque talvez o ideal daquela mulher não convém com o ideal da outra. Então, numa questão política, você tem que ter pelo menos, né, gente, uma afinidade de ideologia. Então, se aquela pessoa não te representa, não tem por que você votar ou você expressar apoio por simplesmente ser do mesmo gênero. Ela não te representa e ponto. São pessoas. Então, assim... Porque não pode generalizar também esse negócio de virar o clube do bolinho e o clube da luzinha. Não. Porque parece que as pessoas estão querendo fazer um pouco isso. O que acontece com o feminismo? O feminismo é um movimento lindíssimo, na minha opinião. Só que o feminismo não é a luta da mulher querendo tomar o lugar do homem. Exato. Não é. Nós não queremos lugar dela. A gente quer os nossos direitos. O feminismo nada mais é a luta pela igualdade de direitos. Não é o homem se sobrepor à mulher, nem a mulher se sobrepor ao homem. É ter igualdade de direitos. E nem queremos ser igual ao homem. Exatamente. Igualdade de direitos. Gente, eu bato muito nessa tecla, porque às vezes a pessoa fala, né? O feminismo, a mulher que é feminista, ela quer ser superior ao homem. Não é questão de superioridade. Eu não quero ser igual também ao homem. Eu quero ter direitos civis, ser analisada nas minhas peculiaridades de mulher. Não é isso? Exatamente. Essa é a minha visão, né, particular sobre a questão feminista, né? A ideologia pura em si da igualdade de gênero, de estar no espaço pela igualdade, né? Nem menor, nem maior. Igual. Eu dei uma olhadinha na sua rede social e eu vi alguns comentários lá. E você estava comentando sobre a questão da participação da mulher, né? Porque é a questão de 30% para os partidos. E você chamou a atenção para uma coisa que eu acho muito séria. Sim. A questão de mulheres serem colocadas nesse 30%, que é obrigatório o partido ter, mas trabalhando como laranja. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, em relação aos 30%, primeiro, é 30% de gênero, né? Seja homem ou seja mulher. Mas como na política, o cenário político, normalmente tem menos mulher do que homens concorrendo, esse 30% acaba sendo dito assim, 30% de mulheres. Mas assim, a lógica é, 30% de um gênero tem que ser representado. Essa é a lógica dos 30%. A questão do laranja. Nenhuma mulher nasceu para ser laranja. Não. Nós não nascemos para emprestar o nome e nem para poder servir de escudo para algum tipo de coisa, independente seja política, independente seja o que for. Essa é a minha opinião pura e clara sobre a questão da laranja. E é uma questão muito séria, porque é crime, né? A candidatura laranja é crime, porque você acaba pegando, né, um espaço que talvez poderia ser de outra pessoa engajada naquilo. E é crime também porque muitas pessoas são envolvidas sem nem perceber por que estão sendo envolvidas naquilo. Então, por inocência, talvez. Para cumprir uma cota partidária, falando de eleição, né, não de Bela Vista, né, no todo. E a pessoa nem sabe o porquê e isso é crime, né? E eu sou super a favor da punição desse tipo de coisa. Na verdade, pós-eleição 2018,
houveram várias denúncias, né, dessa questão. Mulheres que estavam lá como candidatas, que elas nem sabiam que eram candidatas. Que não tiveram voto, elas não votaram nelas. Algumas não sabiam nem que eram candidatas. Né? Essa aí que é a questão de ser laranja. Gente, esse nosso bastidor são extremamente eficiente. E tá aqui, ó. São dados do IBGE de 2010, tá? 104 mil habitantes, 10.004 mil habitantes, sendo que os homens, 4.820. Feminino, 5.184. Quer dizer, aproximadamente 51, 52%, mais ou menos, né? Porque de cabeça eu não vou saber fazer a porcentagem. Eu sou das letras e não dos números, né? É de mulheres. A população feminina, na grande parte do país, ela é maior. Mas a representatividade dela não tá tendo... Cresceu o número de mulheres, mas a representatividade. E é interessante que você falou que é de gêneros, né? Quer dizer, de outros gêneros também deveria ter uma representatividade maior. Uhum. Né? Então, assim, você falou que o dado do IBGE é de 2010? É. Ah, tá. É porque ele continua vigorando, né? Não sei a porcentagem certa, não sei o número certo, mas no último IBGE ainda constava que a população de Bela Vista era majoritariamente mulher. Esse foi o dado de 2010 que ela pegou ali pra gente. Gente, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu separei pra Bárbara. A gente tá chegando no nosso limite aqui. Ela tem um compromisso, senão eu complico a vida dela, né? Ela vai responder lá depois pra vocês algumas questões. Mas bastidores, Jéssica, que tá aqui me auxiliando. Hoje nós estamos falando de muita coisa de mulher e hoje só temos as mulheres aqui, tá? Só com a mulherada. Gente, eu gostaria até de pedir desculpa a vocês, a gente teve uns errinhos aí no começo, mas é porque hoje de manhã foi um pouco corrido pra mim, tá? E dormi um pouquinho mal, então tô meio lento o raciocínio hoje. E eu gostaria de mandar um abraço, né, pra nossa equipe lá de Jamon Levade e também para o Anderson, que é da nossa equipe e não está aqui hoje com a gente, tá certo? Pode falar? Aliás, eu não me esqueci, você pediu pra eu estar ressaltando os nomes das pessoas que estão acostumadas a entrar aqui com frequência. Sim. E eu anotei aqui. Peço desculpas se eu esqueci algum nome. Alguns nomes eu não lembrei e aproveitei pra olhar aqui na live. Então, se alguém tem o costume de entrar e hoje não entrou, me desculpa, tá bom? A gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui sempre acompanhando nossas lives, interagindo. Vocês são muito importantes pra gente e é isso que faz a live acontecer. Então, Sidneia Oliveira, Alan Silva, Valquíria, Mirliane Figueiredo, que é a Mumu, que tá sempre aqui com a gente. Viviane de Oliveira, minha mãe tá sempre aqui também. Vanderci Ramos, Mauro Aline, Alba Pasqualina, Lucineia Dominiques e tem mais gente. Tem quem aqui? Jara Ribeiro, Lourdes Paula, tem muita gente que sempre tá aqui nos acompanhando. Tem gente nova aqui na live hoje que eu nunca tinha visto, tá bom? Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Essa turminha que nos acompanha desde uma levagem no ar, tem uma turminha aí, né, que não está lá acompanhando todos e quando montamos o nosso aqui veio também com a gente, né? E está sempre comentando alguma coisa, manda um retorno pra gente, às vezes no privado. Eu gostaria muito de agradecer, gente. Eu gostaria de agradecer em meu nome, principalmente em nome do Jajá, né? Que eu gosto de deixar bem claro que essa ideia é dele, não minha, né? Eu sou apenas alguém que está o ajudando a concretizar um sonho. Um sonho maravilhoso, inclusive informativo. Acho que hoje a gente precisa muito dessa informação clara, né? Uma informação correta, baseada em dados que são verdadeiros, né? Porque estamos vivendo uma era também da fake news, né? Do desmerecimento da história de outras pessoas. Então, parabéns, Jajá, parabéns, Ana. O projeto é muito bacana. E o Jajá, ele é muito correto nessa questão, sabe? Por exemplo, houve um probleminha aqui. Ele não aceita corte, Sim. Tem que ir no YouTube, vai do jeito que está. Se a gente falar um dado errado, ele
pede pra Corrigir. ir lá corrigir. Ele é muito exigente nessa questão. E na verdade, assim, você tá responsável por estar ajudando alguém a concretizar um sonho, dá um frio na barriga, menina, tem hora. Né? É uma responsabilidade, É enorme. porque você correr atrás do seu sonho já é difícil. Tá responsável pelo sonho de alguém é mais difícil ainda. Muito. Imagina isso na política. Quando Ó. você deixa a sua vida de lado pra pensar na vida de todo mundo. Tem algum comentário que você gostaria de ler aí, Jéssica? Sim, tem sim. Aliás, eu tava vendo ele agora, eu tô procurando ele aqui. Que é o da Mumu, aliás. Ela falou uma coisa bem interessante aqui. Só um minutinho que eu tô procurando. Quer ver? Ela falou a respeito disso. Ela também tinha falado que amou conhecer você, mais também. pra cima, Adorei, né? E ela tava falando a respeito, eu não tô achando o comentário aqui agora, mas ela falou a respeito disso mesmo. Da mulher falar uma coisa e o homem ressaltar a mesma coisa e a voz dele ser ouvida. E a dela não, que ela acha isso muito errado, que as mulheres também deveriam ter mais voz. E assim, eu queria só... Mumu, um beijo. Obrigada. Foi um prazer te conhecer também. Assim como foi um prazer conhecer várias pessoas aqui de Bela Vista que eu não conhecia. Então eu me senti em casa de novo, fiz vários amigos. O que eu tenho a dizer em relação a isso, gente, não vamos nos calar. Mulheres, não se calem, né? Não se sintam acuadas por esse tipo de opressão naquele momento, independente de qualquer lugar, gente. Política, trabalho, não se calem. A ideia é sua, a voz é sua. Aqui, achei agora. Ana Souza, já vivi muito isso. Você não está sozinha. Às vezes converso sobre a política e outras questões e sou ignorada. Mas aí um homem fala a mesma coisa que falei e vira lei. Isso me dá muito ranço. E ela falou assim, manda um beijo pra Bárbara. Fala com ela que ela é minha inspiração. Ai, obrigada, gente. Ai, eu fico até emocionada. Mumu. Muito fofo. E eu tô olhando aqui na agenda, tá? Porque eu quero você aqui, até comentei com você outro dia, que eu quero uma entrevista com você. A gente estava comentando sobre essa questão da política, de como a mulher que está na frente, por exemplo, da política, as pessoas às vezes confundem. Sim, confundem. Confundem e acham que você tá ali. Quando você trata alguém com educação, há uma coisa assim. Entende como você está dando uma brecha para um... Isso não é. Não. Você é educada com alguém, sabe? Então, eu acho que ser mulher hoje, acho que talvez... Eu sei que ser mulher no passado foi muito difícil, foi muito oprimida. Mas ser mulher hoje também não é fácil. E nem ser homem, né? Porque antes os papéis eram muito definidos, hoje não são mais. Mas é muito difícil também algumas questões. A gente é muito subjugada. E eu vivenciei algumas coisas e fiz algumas análises, sabe? Tô aqui, você foi falando, eu fui fazendo algumas análises que às vezes na hora a gente nem atina. Não, depois a gente morre de raiva. Né? Depois a gente vai ver, poxa, aquilo era preconceito porque eu sou mulher, né? A gente, sabe, porque eu não largo pra muita coisa, eu não faço coisinha de pouca. E aí eu fui vendo algumas coisas como eu estava, sabe, olhando por esse outro lado. É bem complicado. Ser mulher é bem complicado, né? Mas aí fica, né, a reafirmação. Não vamos nos calar, gente. Vamos ocupar o lugar que é nosso. Exatamente. Independente de onde for esse lugar. Na política, na indústria. Então, temos muitas mulheres hoje que trabalham na linha de frente de engenharia civil, de serviço pesado. Temos pedreiras, gente. Então, assim, são profissões, assim como os homens também podem querer ter profissões como a nossa e não ser subjugados por aquilo. Sim. Então, se não existe profissão mulher, profissão homem, existe profissões e pessoas que querem fazer aquilo da melhor forma. O Já, por exemplo, o Morro que eu brinquei chamando de chefe, já brigou comigo, eu falei que vou parar, não vou chamar mais assim, porque ele fala assim, eu não sou chefe. Fica parecendo que eu tô superior às mulheres, eu não sou. Né? Porque a equipe praticamente é mulher, somos praticamente só mulheres. E ele fala isso, a mulher tem que ter a vez aqui no Mão Levagem no Ar, no Bela Vista no Ar. Sim. Sabe, dizer que é uma das ideias dele, é dar a força pra gente, que é importante. Sim. Né? Por mais homens como ele,
tá? E por mais mulheres também que ensinem os seus filhos como tratarem as mulheres. Exatamente. Eles vão lá também na nossa parcela, né? Na hora que a gente Com tá certeza. criando os nossos filhos, né? Pra ele entender da igualdade. Mais alguma coisa aí, Jéssica? Não, no momento são só isso mesmo. São mais pessoas dando os parabéns pra vocês, que estão gostando muito da live de hoje. Ai, que bacana. Muito obrigada, gente. Depois eu vou convidar a Bárbara pra gente falar de alguns outros assuntos, tá? Ai, gente, Dessas adoro. questões mais feministas. Nós vamos combinar depois. Ficou horas se puder falando, a gente falar e vai cá. 2. Adoro. Então vamos lá. Um bate e volta rapidinho. Eu falo uma palavra e você me fala o que primeiro vem à sua mente. Tá, vamos lá. Inspiração pessoal. Pessoal, minha mãe. Profissional. Profissional, nossa, muito difícil, mas eu tenho a Tabata Mara hoje como inspiração profissional. Um amor. Minha família, Família. tudo. Um sonho. Conseguir fazer com que meu trabalho chegue nas pessoas de maneira mais correta possível. Um medo. Não dá conta. Acho que todo mundo tem esse medo, né? Tem jeito. Uma frase. Até aqui me ajudou o Senhor. Uma música. Gente, música, eu sou péssima com música. Eu não sou muito de escutar, não. Mas Moleque de Vila. Eu gosto de rap, gente. Não parece, mas eu gosto de rap. Mas é um estilo muito interessante. Uhum. E as batalhas de rap, nossa, eu vi algumas divinas. Vou ver alguma coisa sobre rap para trazer para vocês. Um lugar. Um lugar? Minha casa. Sem dúvidas. E uma que eu acho que é a mais difícil. Bárbara por Bárbara. Fé e perseverança. Muito bem. Eu acho muito difícil falar da gente mesmo, explicar quem nós somos. Jéssica, dá uma olhadinha pra mim, fazendo um favor. Quanto tag? Sim, até o momento aqui, né, no Facebook, foram 11 pessoas que mandaram a hashtag certinho, viu? Muito bem. Então, Bárbara, faça um favor pra mim. Um número de 1 a 11. 1 a 11? 9. 9, Bruno Gisele. Esse foi o ganhador, então. Então, Bruno, você vai entrar em contato com a gente, tá? Aí na página ou no nosso WhatsApp 992 38 51 82. Pegar seu prêmio, tá certo? Pois bem, nós estamos terminando, né? Queria agradecer pelos 80 comentários até agora e 82 compartilhamentos. Achei bem interessante, bastante gente compartilhando. Então, significa que tá todo mundo gostando do conteúdo e quer que outras pessoas vejam Ai, também. que bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada. A gente não conseguiria, né, fazer o programa. A gente faz o programa pra vocês estarem aí do outro lado assistindo. São sugestões que dão. Tem um monte de gente me dando sugestão, menina. Convida fulano, convida Beltrano. E eu já tô com minha agenda assim, fechada até abril. Que ótimo. Até abril eu tô fechada, tanto aqui quanto de Monlevade. Alguns eu tô guardando o retorno, né? Alguns já me procuraram. Então, assim, tá difícil até pra eu encaixar as pessoas. Deixa um recado para os nossos seguidores. Gente, olhando pelo lado político e pessoal, né? Um recado para os nossos seguidores em geral. Não desistam do que vocês pensam, dos seus sonhos, por mais que eles pareçam impossíveis. Eu acho que é uma frase até meio clichê, mas é uma frase muito real, muito atual, né? Tenham força de vontade, tenham fé no que fazem e, mais ainda, tenham amor e muito respeito pelo próximo. Porque a cada história, cada vida é uma história e só quem passa por ela sabe realmente todos os desafios que enfrentou. Então, respeito acima de tudo. Com certeza. O respeito ele é fundamental, sabe? Eu quando eu inicio minhas aulas, eu tenho algumas coisinhas que eu coloco lá no começo do ano, que é fundamental. Eu falo respeito, é uma delas, sabe? Porque assim,
o respeito não quer dizer que você goste do outro. Sim. E as pessoas confundem isso. Sim. E hoje com a internet, me desculpe só, com a internet fica muito fácil, né, das pessoas julgarem ou pré-julgarem outras pessoas pelo que elas estão vendo ou porque elas acham, né? Então, falta um pouco de empatia, falta um pouco de respeito, falta um pouco de pensar no outro e de conhecer o outro, né? Porque nós não somos o que passa na tela da rede social 24 horas. E, gente, meu Facebook, se você for tentar me analisar por lá, você vai pirar. Porque eu fiz um outro Facebook, falei, quer saber uma coisa? Eu vou usar isso aqui pra zoar um pouco. Entra aquele joguinho, posso, morro de rir, então eu tô levando pra zoação. Sim, sim. Sabe, tô tentando, eu tenho evitado algumas questões mais pessoais e levam pra zoação. Então quem me conhece sabe que eu sou bem séria. E aí olha lá e fala assim, não, são duas pessoas. Não que eu não fale de política, eu não fale algumas coisas lá que eu não consigo ficar quieta, né? Mas o objetivo é até falar menos sobre isso. E a última coisa que eu queria falar é que não se esqueçam que nós vivemos em um estado democrático, né? Então, por direito, todos têm direito de concordar e não concordar, ou discordar, me desculpe, da opinião alheia. Então, e essa é a democracia, né? É poder falar que eu não concordo, eu concordo. Mas junto com a democracia vem os direitos e deveres e junto com isso tudo, acima de tudo, vem o respeito pela opinião do outro, mesmo que seja contrária à sua. E pra gente não gerar esse embate que às vezes a gente vê muito em redes sociais, na cidade, fora da cidade, no país, no estado, pessoas que querem impor a ideologia para outra e não é assim. Então é o respeito. Cada um pode ter sua opinião, mas todo mundo tem que respeitar a opinião do outro. Tem hora que é melhor a gente falar, ultimamente eu tô fazendo assim, não, depois a gente conversa sobre isso, porque eu tô evitando, antigamente eu gostava de um bom debate, hoje eu tô preferindo a paz, tô saindo fora. Nós vamos terminar a nossa live, eu gostaria de terminar com uma frase de Napoleão III. Em política é preciso usar os males e nunca vingá-los. Então a gente utiliza o que é ruim ao nosso benefício. Não ficar lá com bobagem, brigando, vingancinha, não leva a nada. Não. A gente não cresce com isso não, né? Então, um beijo a vocês, né? E, Bárbara, muito obrigada. E vou agendar com você um retorno e falar de outros temas. Claro, tá? vai ser um prazer. Eu agradeço também pelo convite. Foi um prazer poder falar com vocês, falar com você, Ana. E vocês podem contar comigo para se quiser até Jéssica. Jéssica com você.